Se estamos nele e ele em nós, pelo seu Espírito vimos, testificamos que o Pai o enviou a salvar o mundo. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós confessamos, Senhor, Ele está em nós e nós estamos nele. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, que Ele tem por nós. Deus é amor, Deus é amor, Ele é amor. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Ele está em nós, Ele está em nós e nós estamos nele. Ele está em nós, queridos. Ele está em nós e nós estamos nele. Nós estamos em Jesus. Nós estamos nele, aleluia! Graça e paz, meus amados.
Boa noite, mais uma vez estamos juntos aqui para esse tempo de aprendizado da palavra do Senhor, esse tempo de adorarmos ao nosso Deus, exaltarmos ao Senhor tudo aquilo quanto Ele tem feito em nossa vida, lembrarmos desse cuidado, dessa provisão de Deus todo dia para nós. Podemos falar com vocês e nesse momento em que nós ainda não estamos congregando juntos, mas podemos estar juntos, unidos nesse ato de fé em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial para nos mostrar, nos ensinar. E eu espero que nesta noite você possa receber do Senhor essa direção para a sua vida nesse tempo, nesta noite, que estaremos lendo um texto, meditando nele, orando ao Senhor. Que seja um tempo onde o Senhor seja glorificado na sua vida e na sua casa. A igreja, ela continua existindo, ela existe aí na sua casa, ela funciona aí na sua casa, através da ação do Espírito Santo presente em você e em todos aí com você. Nós vamos nesse momento ter um tempo para oração, para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e buscarmos dele a direção para esse momento que nós passaremos juntos aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essas pessoas que estão conosco nesse momento, agradecendo também antecipadamente por aqueles que ainda estarão chegando. Ó Deus, que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor abundante sobre a vida de cada um. Esse tempo o Senhor nos dá e que nós estamos caminhando juntos através do ensino da Tua Palavra, através dessa comunhão que nós temos, mesmo estando à distância, mas mantemos a comunhão porque estamos ligados uns aos outros através de Jesus, que é o cabeça da igreja, através do mesmo Espírito que manifesta a sua ação em cada um de nós, vivendo a realidade espiritual de que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, está em todos, sobre todos, age em todos, que nesse ato de unidade espiritual, que o Senhor possa trazer ao nosso coração nesta noite o ensino do Senhor, da Tua Palavra e a revelação da Palavra do Senhor para a nossa vida, Deus. Nos ajuda a entender esse tempo também que nós vivemos e descansarmos no Senhor. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor na vida de cada um. Agradecemos também, Deus, pelo milagre da cura na vida de tantas pessoas. Pedimos que o Senhor possa continuar presente, falando ao nosso coração, agindo em nossa vida, Deus. Que nesta noite nós possamos discernir a Tua voz falando conosco e não nos permita ouvir outras vozes que não seja o Senhor que esteja falando conosco, Deus. Tira da nossa mente aquilo que nos afasta, que tira a nossa concentração e que nós estejamos nesse tempo com a nossa mente e espírito voltados, todos nós, para o Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, irmãs, nós estamos nesta noite aqui, vamos falar um pouco mais da palavra do Senhor ao seu coração. E ao final nós teremos mais um tempo de oração para colocar a sua vida, sua família, seus problemas diante do Senhor, vendo que Deus ele está presente em nossas vidas nesse momento
está presente em você nesse momento também, que você ouça o Senhor falando então ao seu coração. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, algumas semanas atrás nós fizemos uma meditação no Salmo 1. Hoje nós vamos ver o Salmo 2. Com semanas alternadamente a gente vai destacando alguns outros salmos. O livro de Salmos, ele é importante nós meditarmos nele quando nós pensamos que os salmos eles foram escritos por homens de Deus, inspirados por Deus. Segundo os estudiosos, há uma duração nos salmos por volta de 1000 anos de história nos 150 capítulos do livro de Salmos. Esses capítulos eles estão distribuídos em 4 livros distintos. Para título de informação, eles são distribuídos como o Salmo 1 até o 41, que é o chamado livro 1. O autor principal dele é Davi, e lembrando que nem todos os salmos são de Davi. O livro 2, que começa no capítulo 42 e vai até o 72, alguns deles foram escritos por Davi, outros foram escritos por Coré. Depois a gente tem o livro 3, que começa no capítulo 73 e vai até o 89, que eles foram escritos por Asaf. Entre o Salmo 90 e o 106, tem vários autores ali, vários escritores ali, e então não dá para a gente especificar quais são aqui para você agora nesse momento, mas são diversos autores que estão ali, alguns até anônimos mesmo que não há nenhum registro de quem eram. No 4º livro, que está incluído no Salmo, começa no 107 até o 150, ele tem alguns escritos por Davi e tem outros que são anônimos. Então, a gente quando vê essas datas, salmos, né, e segundo historiadores, ele durou entre os anos 1410 até o ano 430 a.C. para escrever os salmos. Então, cerca de 1000 anos compreende esse período, né? Então, ali tem histórias do povo de Deus, tem relatos das dores, das angústias, do sofrimento do ser humano. Os salmos eles trazem para nós o ensino do Senhor, de como viver uma vida que agrada ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. O Salmo 2, ele trata a respeito do triunfo do reino do Messias. É um salmo profético, um salmo messiânico, que vai nos levar a ver Jesus ali nos salmos. Ele vai nos trazer então essa revelação de Jesus em todo o escrito, o texto dos Salmos. Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Salmo 2, e eu vou pontuar algumas coisas aqui com você no Salmo 2, que começa com uma pergunta: por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governadores conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos.
Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu povo sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, os fins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Meus queridos, conforme nós falamos, esse Salmo 2, Salmo messiânico, ele vem exatamente para mostrar a cada um de nós as atitudes humanas diante da realidade da vida humana. O texto fala a respeito de nações que se unem contra Jesus Cristo, povos que se unem contra o propósito de Deus. Os reis da terra preparam as suas armadilhas de todas as formas e eles se unem com propósitos específicos, mas tem deixado Deus de fora disto. O versículo 2 fala que eles estão conspirando contra o Senhor e contra Jesus Cristo. E na argumentação desses governos, desses reinos, ele diz o seguinte: vamos sacudir em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Aqui, segundo alguns comentaristas, ele está falando a respeito de compromisso com Deus. Vamos fazer em pedaços qualquer laço com Deus e viver a nossa vida e fazer as coisas como nós queremos. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto e nós olhamos para a realidade das nações, dos povos, mesmo com esse tratamento que Deus está trazendo através dessa epidemia mundial, há um orgulho no coração dos homens. Os governos, os reinos estão sentindo-se inatingíveis, mesmo com as perdas humanas, mesmo com as perdas econômicas. Há um orgulho muito grande no coração do ser humano. E Deus, ele olha para essas pessoas e o texto diz que Deus ri, não do quadro das pessoas, mas desses governantes que se acham inatingíveis. Isso nós podemos falar aqui no nosso país, podemos falar dos estados, da nossa federação, das cidades. Quantos realmente são os governos que estão preocupados em tratar dessa questão da epidemia dentro de um contexto espiritual? Logo no início da epidemia, surgiram aí movimentos assim muito aleatórios de algumas cidades que as pessoas declararam um dia de clamor pelo país, dia de clamor pela cidade, para que houvesse uma mudança do quadro, mas
passou aquele momento inicial, tudo voltou ao que estava antes. Então Deus olha para essa posição do ser humano que acha que ele é inatingível, e Deus, a expressão do salmista aqui, que Deus ri, Deus está observando aquilo que eles estão fazendo, porque ele sabe exatamente a limitação do homem. Que o homem não pode fazer nada daquilo que Deus não está no controle. Que Deus é Senhor, é soberano sobre todas as coisas, e que nós não podemos alcançar qualquer coisa se não for por causa do Senhor. É Ele a razão de ser da nossa vida, Ele é a razão de ser da nossa fé, Ele é a razão de ser da nossa existência. É Ele, não somos nós. Não é a força humana. Tanto é que o salmista vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e coloca no seu braço a sua força. Confiar em si mesmo é declarar uma independência de Deus, achar que nós podemos fazer tudo sem Ele. É pensar que nós somos autossuficientes. É pensar que nós somos capazes, e é exatamente isso que o salmista diz, que Deus olha, e Deus, quando Ele ri dessa situação, é porque as pessoas estão achando que elas podem se unir entre elas e fazer qualquer coisa sem que Deus esteja no comando da vida delas, sem que esteja no comando do nosso povo. E o texto continua dizendo que no seu devido tempo, os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá com pavor, e declara: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, no meu monte sagrado. Então vejam, meus queridos, vejam que o texto diz que no tempo certo Deus iria repreender essas nações. Será que não é esse o tempo do cumprimento profético dessa repreensão das nações? Não é, será que é isso que Deus está fazendo hoje, quando vivemos esta epidemia mundial? Será que Deus não está tentando chamar a nossa atenção para que cada um de nós possamos realmente nos quebrantar diante do Senhor? A Bíblia nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que nós percebemos é que nós olhamos para o país, para as administrações regionais ou estaduais, ou a própria nação brasileira mesmo, e às vezes as pessoas elas estão confiando tanto no recurso humano. Nós estamos orando mesmo para Deus prover uma condição, uma vacina para combater, mas e o plano de Deus em tudo isso? Já se cumpriu? No tempo certo as coisas irão se cumprir. Nós estamos aí vivendo esse drama, mais de 100 dias de uma economia praticamente fechada. As consequências humanas, elas são muito grandes. Então, quando nós olhamos para uma realidade econômica presente e futura, a projeção humana é realmente preocupante, com referência ao que vai acontecer nos próximos meses, anos. Quantas empresas estão fechando as portas, pessoas ficando desempregadas, sem perspectivas nenhuma, com o índice de desemprego crescendo rapidamente. E quando nós olhamos e vemos a realidade econômica do país com o PIB em queda, e tudo isso vai sufocando a nação, as administrações regionais não estão mais sabendo o que fazer com o número de pessoas que estão doentes. É claro que a gente sabe que onde há a mão humana coordenando isso, há um superdimensionamento de números e tudo mais, né? Há questão política, briga por poder e tudo mais. Mas no âmbito de tudo isso,
está o juízo de Deus sobre a nossa nação, sobre os nossos povos, sobre o mundo que nós vivemos. Nós citamos domingo passado, tanto pela manhã quanto à noite, o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, sobre a questão do pavor que viria sobre as nações do mundo inteiro. E o texto nos diz aqui, no Salmo 2, que no devido tempo o Senhor vai repreender essas nações, esses povos, com ira, e seu furor confundirá com pavor. Meus queridos, o que nós estamos vendo é pavor mesmo das pessoas. Porque parece olhar para um lado, para o outro e não vê uma saída para a situação. Então, mais do que nunca nós vemos o cumprimento da palavra de Deus acontecendo na vida da nossa nação, na vida dos povos no mundo inteiro, nações onde o vírus estava controlado, começa a surgir agora uma segunda onda. A cada dia surgem notícias as mais diversas nas redes sociais a respeito disto, na imprensa escrita e falada. Olha, e nós precisamos ver em tudo isso que Deus está advertindo ao povo para que eles se voltem para o Senhor. E os versículos adiante, os 7 em diante, vai nos trazer aqui esse decreto do Senhor a respeito da presença de Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu vou te dar as nações por herança, e os fins da terra como tua propriedade. Tudo tem que ser para Jesus. O texto diz que ele teria um governo de justiça, destruindo aquilo que não fosse para glorificar o Senhor. E aí, o versículo 10, vem aqui uma palavra de exortação para os reis, para os governos, para aqueles que estão no poder. E diz o seguinte: por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Veja aqui que Deus está falando através do salmista a respeito exatamente desta ação corretiva de Deus. E esse salmo, meu querido, ele é tão importante que Pedro estava diante do Sinédrio e ele vai defender ali a obra de Jesus, a vinda de Jesus, a obra salvadora de Jesus. Ele usa exatamente esses textos do Salmo 2, em Atos capítulo 4, dos versículos 25 e 26. Ele mostra exatamente isso, o salmista havia falado isso sobre essa questão. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai se cumprindo através das gerações. E aqui o Senhor chama a atenção de reinos, de governos, de povos. Que haja prudência, que haja a humildade, aceite a correção do Senhor, aceite a repreensão do Senhor, aceite essa forma disciplinar do Senhor. E mais, o texto continua dizendo aqui, aceite, mas também sirva ao Senhor com temor, vivam nele com alegria, com tremor. Vejam, meus irmãos, que não é só reconhecer a correção de Deus, mas é preciso reconhecer a correção de Deus, mas aprender a servir ao Senhor. E o Salmo termina dizendo assim: rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são os que nele depositam a plena confiança. Essa é a conclusão do salmista, que felizes ou bem-aventurados são os que depositam a plena confiança no Senhor. Ou seja, a confiança não está nos governos. Nós precisamos, como cristãos, a Bíblia nos manda
orar pelas autoridades constituídas, orar por aqueles que estão no poder, que estão em evidência no poder. Esse é o nosso dever. Mas a Bíblia nos fala, mostra também, que a nossa confiança não está no homem que está no poder. A nossa confiança está no Senhor. Felizes são aqueles que depositam plena confiança no Senhor. Aqueles que rendem a adoração sincera, adoração que procede de fruto de um quebrantamento, conforme diz o versículo 10. Um quebrantamento, arrependimento. Nós precisamos clamar pela nossa nação para que haja arrependimento. Precisamos orar pela nossa nação para que haja arrependimento em todos os setores do nosso governo. Precisamos orar, meus queridos. Às vezes, por questão de ideologias partidárias, fica-se aquela guerrinha ali, acusando ali, criticando ali, falando isso, falando aquilo do governo. E é muito triste quando o próprio povo de Deus ele entra nessa pilha aí de falar mal do governo. E falar mal do governo, nós temos que orar por ele, meu querido. Não importa se ele é direita, se é esquerda, não importa quem está no poder hoje, quem estará depois, o nosso dever é orar por toda a autoridade constituída. Mas temos nosso dever orar por uma nação arrependida e rendida aos pés do Senhor. Precisamos fazer isto. Precisamos despertar para essa realidade, que entender que há nesse tempo que nós vivemos um tratamento de Deus. A questão quando nós olhamos para o que está acontecendo olhando para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana de Belo Horizonte, ou para o nosso estado, essa situação catastrófica em que parece não ter uma solução. Deus está tratando. Deus está mostrando, olha, a força não está no homem, a capacidade não está no homem, está no Senhor. Enquanto não houver arrependimento verdadeiro, e nós precisamos, como igreja, também passar por esse processo. A Bíblia nos ensina que o povo de Deus precisa arrepender dos seus pecados. Segundo Crônicas 7,14, um texto muito conhecido fala sobre isso. Eu vou ouvir do céu, sararei a sua terra. Mas, meus queridos, nós precisamos realmente voltar para o Senhor. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, mas que Deus salve as pessoas. Somente através da obra salvadora de Jesus, reconhecida pelas pessoas, aquilo que Jesus fez na cruz por elas, através da rendição ao Senhor, que nós vamos ver então algo novo acontecendo na nossa nação. Às vezes nós oramos por um avivamento. Queremos um avivamento. Mas o que é esse avivamento? É só o povo evangélico? Quando nós lemos a história dos grandes avivamentos, esses avivamentos eles vinham não só para trazer vigor espiritual para a igreja, mas para trazer quebrantamento para governos, reinos e nações. São cidades inteiras que são quebrantadas. Você quer ler uma história muito especial sobre avivamento que pode fazer na cidade? Tem um texto, você pode consegui-lo na internet gratuitamente, chama O Avivamento da Rua Azusa. Você vai ver as coisas que aconteceram na Europa a partir do mover do Espírito Santo, aquilo que o Senhor fez, porque a igreja se propôs a orar, eles fecharam no templo em oração, estiveram orando. Deus começa a mudar a primeira realidade espiritual deles, dos cristãos. E aí essa realidade espiritual começa a ser transformada nas cidades. Meus irmãos, nós precisamos entender que
esse avivamento ele começa dentro da igreja, mas o objetivo do avivamento não é trazer dons sobrenaturais para a igreja, não é a salvação dos perdidos. É alcançar aquelas pessoas que estão nas trevas, no pecado, é ver o mover de Deus para mudar a história das nossas cidades. Mas nós precisamos para isso que o povo de Deus se levante para isso. Deixemos a formalidade e partamos realmente para uma oração mais intensiva pelas nossas cidades, pelos nossos governantes. Repito, não importa se você tem ideologia partidária, qualquer que seja ela, agora nós não estamos falando de ideologia partidária, estamos falando do reino de Deus. Algo que transpõe os limites terrenos. Um dia essa questão de governos, de ideologias partidárias, de direita, esquerda, isso vai acabar, isso vai ficar aqui. Nós temos que ter a visão ampla do reino de Deus, a eternidade com Deus, com os remidos do Senhor. E para isso nós precisamos aprender a buscar ao Senhor em oração intensa pelos nossos governantes, mas com o coração quebrantado. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então nós precisamos então ir em direção àquilo que o Senhor está exigindo de nós. Só assim nós vamos render uma adoração sincera ao Senhor. Só assim nós iremos ver o Senhor agindo na nossa vida e nas nossas cidades. Que o Senhor possa te dar esse entendimento, que você possa ter essa compreensão nesta noite. Eu quero concluir esta palavra nesta noite lendo com você mais 2 outros textos. Romanos capítulo 14, versículos 11 e versículo 12. Romanos 14, versículos 11 e versículo 12. Diz assim: porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vejo que Paulo nos lembra aqui, através da citação desse texto, que nós estaremos prestando conta de Deus, das nossas vidas. Então nós precisamos curvar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Essa é a promessa do Senhor. Então, se nós cremos na promessa dele, nós precisamos fazer com que essa promessa se cumpra, através da oração, através do anúncio da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, texto bem conhecido de cada um de nós. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E eu concluo nesta noite com esse texto. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição
Ele deu o nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Este tem que ser o nosso objetivo, este tem que ser o nosso alvo na nossa vida, meus queridos. Ver esse cumprimento da palavra do Senhor, as pessoas realmente se curvando diante do Senhor, mas começando conosco como igreja. Nós precisamos entender isto. Deus exaltou sobremaneira o nome do Senhor Jesus, não é o nome da minha igreja, não é o nome do pastor, não é o nome do líder, não é o nome de um ministério de louvor, se é que isso existe mesmo, dessa forma como é colocado aí no dia a dia. Não são as pessoas, é o Senhor. É o nome de Jesus, que é o nome de Jesus se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Sou eu, é você, no seu dia a dia. É a sua casa, é a nossa igreja, são as outras igrejas. Somos um só povo. Existem situações, questões que às vezes nós pensamos diferente dos outros grupos nacionais. Mas o fato de pensarmos diferente não nos torna diferentes dos outros. Nós somos iguais, somos um só povo. Existem mais fatores que nos unem do que aqueles que nos separam. Porque práticas do dia a dia, um dia elas vão ficar aqui, elas vão acabar, meus queridos. Mas aquilo que nós vivemos com o Senhor, isso é para sempre. A presença de Jesus é real para todos nós da mesma forma. Essa determinação do Senhor aqui para cada um de nós, para que todos se dobrem diante do Senhor, no céu, na terra, debaixo da terra. Aqui não há questão de religião, de vínculos denominacionais, não. É o povo de Deus rendido aos pés do Senhor. Então nós precisamos deixar toda essa concepção humana que nós criamos através dos tempos e apresentamos como solução para as pessoas. E aí o Senhor nos mostra durante esse tempo que as coisas não são dessa forma. A gente estava vivendo um tempo onde o culto à personalidade ele estava assim uma evidência muito grande. As igrejas faziam eventos e mais eventos a semana, durante a semana inteira, outros final de semana. Alguém brincou a respeito disso, né? Final de semana sim, final de semana também. Então, era uma loucura de eventos, mais eventos para atrair pessoas. Meus queridos, aí o Senhor chega e diz, olha, não tem mais eventos. Tá bom. Quando nós teremos novos eventos? Ninguém sabe. Ajuntamentos grandes, em setor nenhum. O Senhor nos coloca agora na confrontação de pequenos grupos, de poucas pessoas. E esse processo vai sendo conduzido durante esse tempo. O Senhor vai dando oportunidade para que haja arrependimento na nossa vida e quebrantamento diante do Senhor. Meu querido, você já passou por essa experiência do quebrantamento diante do Senhor para realmente confessar Jesus? Hoje é o momento de você refletir sobre isso. O salmista nos traz essa palavra nesta noite, lembrando as nações, os povos, o orgulho das nações, o orgulho dos povos, o orgulho das pessoas, dos grupos, de governos, de pessoas, de líderes de todas as formas. Quando você coloca ali reis, você pode colocar ali líderes religiosos, líderes denominacionais, líderes de igreja. Quanta coisa que está aí envolvido nisso, onde as pessoas acham que a força está nelas, o poder está nelas. O Senhor diz, não, a força está em mim, o poder está em mim. É o nome do
Filho de Deus. É Ele que tem o poder. Ele que governa com o cetro ali, a figura do governo de Deus, do reino de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, que você possa hoje refletir sobre tudo isso que a gente está comentando hoje, compartilhando com você e pedindo ao Senhor que realmente comece uma transformação na nossa nação a partir da sua vida. Eu faço isso, essa transformação começa comigo. Essa transformação continua com você, se estende às outras pessoas. Então, que você possa refletir sobre tudo isso que a gente compartilhou nesta noite e entregar a sua vida ao Senhor nesta noite, viver com o Senhor, arrependido, quebrantado aos pés do Senhor, confessando Jesus na sua vida. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, confesse, proclame. O texto diz que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho se dobre diante do Senhor. Toda a nossa vaidade, a nossa capacidade, ela fica restrita a um plano muito, mas muito inferior, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Nós somos apenas servos. Ele é o Senhor, Ele que cumpre em nós o querer e o realizar. Então vamos entender esse texto e vamos caminhar na presença do Senhor, vivendo com o Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, clamando pela misericórdia de Deus para nossos governantes, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que Deus dê sabedoria para eles. Clamando ao Senhor por aquelas pessoas que estão próximas de nós, que estão sofrendo cruelmente, orando pela economia do país, orando pela restauração dos empregos, orando pela provisão do Senhor. A promessa de Deus é que nunca se veria o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está cuidando de cada um de nós, está cuidando de você. Renove a sua confiança no Senhor, é o que eu disse o salmista no texto que nós lemos. Renove a sua confiança no Senhor, Ele está cuidando. Toda a provisão vem dEle. Mas que nós não nos esqueçamos que isso é resultado de arrependimento, de confissão, de se curvar diante do Senhor, de humildade, de reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê entendimento nesta noite. Que você viva com o Senhor Jesus a vida com Ele intensamente, toda a vida, toda a sua vida. Vamos orar então. Eu quero colocar agora a sua vida diante do Senhor e depois eu quero voltar aqui só para a gente partir para a parte final aqui, tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus agora. Oh meu Deus, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, lugares diferentes, mas todos unidos em uma só fé. Unidos no Senhor, que é capaz de mudar a história, como o Senhor já mudou a história de nações e de povos. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora que, em nome de Jesus, o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa que está ouvindo ali a Tua palavra, Deus. Que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que todo orgulho seja deixado de lado, toda vaidade seja deixada de lado, que haja arrependimento, que haja salvação nesta casa, Deus. Que a vida do Senhor Jesus se revele intensamente agora, ó Pai, em cada pessoa, Deus. Que essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, que nos lembra o governo de Jesus. O governo é do Senhor, é dele, é Ele que tem o cetro, Ele que tem o governo, não são os reis e os povos e as nações, é o Senhor.
Então, Deus, nós pedimos, tem misericórdia da nossa nação, venha assumir o governo da nossa nação, começando por assumir o governo da nossa vida, da minha vida, da vida do meu irmão que está junto comigo aqui em oração. Assuma o governo nesta casa, Deus, que está, assim, você está junto conosco nesse tempo de oração. Assuma o governo no bairro onde cada pessoa mora. Assuma, Deus, o governo na cidade onde nós moramos. O Senhor nos colocou ali com um objetivo. Assuma, Deus, o governo no nosso estado, Pai. Na nossa federação, no nosso país, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa assumir esse governo dos nossos povos e trazendo quebrantamento, trazendo salvação, arrependimento de reis, de governos, de povos e nações como um todo, Deus. Que o avivamento que tanto buscamos do Senhor, que Ele possa trazer à tua igreja o renovo, mas que Ele possa trazer a nação, a salvação, a transformação e a rendição ao Senhor, meu Deus. Mas usa, ó Deus, a tua igreja. O Senhor disse que é através da igreja que o Senhor iria mostrar a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades. É através da igreja. É o povo do Senhor que se levanta, e quando ele se levanta para proclamar em todas as regiões celestiais que Jesus é Senhor sobre cada pessoa, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada bairro, sobre cada cidade, sobre cada estado, sobre o nosso país. Pai, em nome de Jesus, que haja rendição ao Senhor, para que haja transformação na nossa nação, Pai. Cuida, Deus, dos nossos irmãos, que a promessa do Senhor de cuidar dos seus filhos, que o Senhor possa estar provendo cada um a cada dia, Deus. Não deixe faltar a provisão do dia a dia para os seus filhos, Deus. Pai, nos mostra também, Deus, o tempo do Senhor para... se o Senhor quer que nós façamos isso, quando, como que nós vamos fazer para voltar a congregar, mostra-nos, Deus, isso, nos dá uma direção a respeito disso, uma direção muito clara, Deus, sobre isso. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, fortalece os nossos irmãos na fé, fortalece as crianças, fortalece os idosos. Pai, em nome de Jesus, que esses grupos possam ser amparados pelo Senhor, são tão dependentes, tão carentes, Deus, e que o Senhor possa prover a eles o cuidado a cada dia, Deus. Aos demais, às outras faixas etárias também, Deus, sustente, guarde, proteja, Deus, cada um. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria aos governantes, Deus, do município, do estado, do nosso país, para esse momento, Deus. Traz paz, ó Deus, nesse momento de tanta crise institucional. Vários poderes do nosso país, cada um se achando mais forte que o outro, e esquece que toda a força do poder é do Senhor e não é dos povos. O Senhor pode, de uma hora para outra, destituir reinos e governos como o Senhor quiser. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor intervenha na nossa nação, trazendo paz, trazendo salvação, quebrantamento, transformação, Deus. E levanta a tua igreja, Deus, como agente de transformação para a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Levanta a igreja, Deus, não para uma transformação política, mas uma transformação espiritual da nossa nação. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, Deus, agora que tem alguém doente ali na casa, cura, Pai, essa enfermidade. Deus, em nome de Jesus, sustenta, Deus, tem alguém ali que não conhece Jesus, que seja um tempo de salvação, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Manifesta a sua graça e o poder eterno do Senhor agora em cada vida, Deus. Obrigado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu para estar juntos, que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor que pertencem somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero destacar aqui algumas pessoas, agradecê-las e depois a gente vai dar uma palavrinha aqui só para nós encerrarmos mesmo a nossa
participação desta noite. Então fica aí mais um minutinho só com a gente aí, tá? E nós já partimos para a conclusão daqui a pouquinho, tá? Muito bem, eu quero destacar aqui os nossos irmãos, né? Irmã Shirley Ramos tá aí com a gente também, né? E desde o início, graça e paz, minha irmã. Antônio Souza teve isso por aqui, não sei se ainda está, né? As pessoas tiveram, saíram, outros chegaram. A Duda Machado também, nosso amigo Eduardo e Tânia, em Belo Horizonte. A Vera Lúcia Orozimbo. A Chile também gostei, viu? Aquela música eu vou colocá-la aqui na hora de encerrar, tá? Novamente, viu? Sobre essa confessar Jesus, né? Antônio Souza, Graça e Paz. Heloísa Asma Guimarães. Márcia Regina. Márcia, Deus abençoe sua vida, viu? Senhor Jesus te abençoe e te guarde grandemente você e toda a sua casa, tá? Pastor José Walter, Deus abençoe, meu querido. Que o Senhor esteja presente aí com você, com o nosso marido Lourdes Santos Oliveira, sua esposa. Continua firme assistindo aí. Irmã Silvânia, Deus abençoe, irmã Silvânia, sua vida, vida do Breno, seus filhos. Saudades, viu? Precisando falar com o Breno, ele está muito sumido, fala com ele para ele aparecer mais um pouco aí, tá bem sumidão, né? Sei que está trabalhando nos horários meio difícil, né? Mas sentindo a falta dele também. O Alessandro Gabriel, lá em Dores do Idaiá, Deus abençoe a sua vida. Sueli Teixeira, Sueli, Deus abençoe sua vida, grandemente. Shirley Ramos, né? Toda força vem do Senhor mesmo, né? Ele é a nossa força, né? Maria Freitas, viva no Senhor, é o nosso clamor, né, pastor? Amém, graças a Deus. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, André Tavares, Deus abençoe sua vida, André. Silvânia, Camilo, que bom te ver por aqui, Camilo e Vânias, né? O pessoal que tá aí, que é o lanche, né, Camilo? Camilo Burger, né? Tá pertinho aí, né? E Camilo é um amigo nosso. E pessoa muito especial. Deus tem feito coisas tremendas na vida dele, né? Deus te abençoe grandemente. Um abraço para você, para toda a sua família, para o seu trabalho aí, tá? Que dê muita prosperidade a cada dia para você, tá bom? Meus amados, nós vamos então concluir aqui esse nosso momento juntos aqui, lembrando aos irmãos que nós continuamos aqui com o nosso propósito de oração semanal, estamos orando, estamos com o nosso propósito de oração ali, através dos horários distribuídos durante o dia, aquela escala, graças a Deus o pessoal está cumprindo ali a sua escala, e tem alguns horários vagos que podem ser preenchidos ainda, se mais alguém vai preencher algum horário daqui, que eu coloco na escala lá, tá bom? Os motivos estão colocados ali, e um dos motivos que eu gostaria que pedir aos irmãos, orem para Deus nos mostrar o momento certo de nós voltarmos às nossas reuniões presenciais. Precisamos de sabedoria para isso, não podemos precipitar e fazer nada fora da vontade de Deus, né? Então peça ao Senhor que nos dê sabedoria e a cada um de nós esse entendimento, né, do momento certo, tá bom? Para que na hora certa a gente possa estar celebrando ao Senhor. Conversei com um pastor de uma igreja grande, fora, não aqui no nosso estado não, ele estava falando ontem sobre isso e ele disse o seguinte, olha, eu acho muito difícil eu conseguir e a gente começar a escolher quem pode ir e quem não pode ir à igreja. E então ele seguinte, que eles estão pensando da seguinte forma, ou volta abrindo para todo mundo ou espera mais até todo mundo poder ir, né? Porque é muito difícil a gente fazer essa escolha, né? Que mesma coisa que a pessoa, você vai escolher quem vai viver ou quem vai morrer, né? Nós temos que saber, ter sabedoria para ver que a igreja
nós temos que fazer algo que seja benéfico para todos, né? Não podemos privilegiar uma faixa etária ou um público e desprestigiar o outro, né? Então, tenho mantido vários contatos com líderes e para a gente entender essa questão de como agir, né? Mas, sobretudo, nós precisamos da direção de Deus. Algumas igrejas estão reunindo pequeno, 15 pessoas, 20, outras muito maiores, os números, né? Mas agora, com as novas determinações ali, Belo Horizonte de Contagem, esse número reduziu novamente, né? Mas vamos pedir a Deus que nos mostre como fazer isso, né? Tem que fazer tudo na dependência de Deus. A gente não pode colocar em risco a saúde de nenhum dos irmãos. Eles são importantes. A vida espiritual ela é vivida independente do templo, mas nós precisamos de estar juntos, né? Mas o Senhor sabe a hora certa de estar juntos. Então Ele está cuidando de nós, está tratando, está mostrando, e vamos entender esse tratamento de Deus conosco também, tá? Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, dê uma noite em paz. Aquelas pessoas que estão trabalhando, que o Senhor possa te proteger no seu trabalho, no seu trajeto, os que estão dentro daquela escala que foi fechada novamente, que o Senhor te guarde e proteja. O fato de não estar trabalhando, não fique correndo riscos, né, na rua. Então, espere o momento certo de voltar, né? E vamos orar para Deus sustentar cada vida, sustentar o trabalho, o emprego e dando a provisão a cada dia, tá bom? Lembrando os irmãos também, a gente tem falado sempre, alguns irmãos estão levando os dízimos e ofertas, encaminhando ali para a igreja, outros depositam, e se você precisa que busque, a gente tem como buscar também, mas importante participe financeiramente da obra do Senhor. Nós temos os compromissos financeiros que permanecem para a manutenção do templo, então nós precisamos honrá-los, não é isso? Então, juntos nós permanecemos, juntos nós venceremos, porque em Jesus nós somos muito mais que vencedores, amém? Fique em paz, tenha uma noite muito abençoada. Se você chegou mais tarde e não ouviu essa canção, Manchiri falou sobre ela, né? Confessar a Jesus, uma música muito bonita mesmo, né? Deus abençoe sua vida e fique com essa canção para nós encerrarmos e tenhamos todos uma noite muito abençoada. Em nome de Jesus. Salvar o mundo.